Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Celino e mais uma vez uma aula de geografia. Hoje falaremos do impacto ou dos impactos da ciência e da tecnologia nas relações econômicas de trabalho na América e na África. Mas antes do vídeo, dá um joinha lá para nós, confirma lá, se inscreve no canal que você sempre vai estar ligado nos vídeos que eu estarei postando aqui sobre geografia, ok? Então vamos lá. Primeiramente, antes de falar de ciência e tecnologia, nós temos que entender como que nós chegamos a esse estágio de ciência e tecnologia. Nós vamos falar sobre algo que é a Revolução Industrial. Ela tem um impacto muito grande sobre isso. Primeiramente, nós dividimos a Revolução Industrial em 3 fases. Atualmente já se fala na 4ª fase, mas já eu explico por quê. Primeira fase da Revolução Industrial era aquela fase que as máquinas elas começaram a ser produzidas, isso por volta de 1760. As primeiras máquinas elas eram movidas a vapor. Essas máquinas, então elas ocupavam um espaço muito grande, eram máquinas pesadas, precisava de muita gente para trabalhar. Essas imagens, elas mostram muito bem como que era a realidade dessas empresas, dessas fábricas. Não era nada fácil viver e trabalhar nesse momento, nessa época aí. Porque as condições de trabalho eram precárias. Então, aqui nessa imagem, dá para a gente ver que tinha até crianças trabalhando. As pessoas trabalhavam um longo período, vários dias por semana e várias horas por dia. Essas máquinas, então, trouxeram uma revolução. Os meios de transporte agora eles podiam ser mais rápidos, porque até então o meio de transporte era carroça, era cavalo, era carro de boi. Passou-se a ter o trem. O trem passou a movimentar bem mais rápido e levar uma grande quantidade de cargas. Então nós tivemos aí os navios movidos a vapor também que surgiram e as ferrovias. Nessa época da primeira Revolução Industrial, nós começamos a ter uma migração grande parte da população que vivia da zona rural para a cidade. As pessoas saíram da zona rural para a cidade, em busca desses trabalhos, dessas oportunidades. Então, nós passamos a viver uma sociedade já com aquela classe de trabalhadores dessas indústrias, que mais tarde vieram dar origem aos sindicatos. Depois, segunda fase da Revolução Industrial. Essa segunda fase da Revolução Industrial, ela teve início no final do século XIX e se concretizou no século XX. Nós tivemos a adoção de 2 invenções muito importantes. Foi o motor elétrico, a produção de energia elétrica começou a ter um destaque muito grande, e os motores a combustão. O motor a combustão é o motor que o automóvel utiliza, que o caminhão utiliza, que a moto utiliza. Então, esse é chamado de motor a combustão. Anteriormente, nós tínhamos na primeira Revolução Industrial, as máquinas eram grandes, pesadas. Agora, as máquinas ficaram menores e mais rápidas, graças a esses motores elétricos, né? E os meios de transporte ficaram mais rápidos, graças aos automóveis. Então, nessa época, nós já temos o uso da ciência para desenvolver essas novas tecnologias. E algo que é chamado de produção em massa, produzir em grande quantidade. Um exemplo é essa foto aqui, ó. É a fábrica da Ford que adotou a produção, a linha de produção. Os carros eram produzidos em grande quantidade. Para isso, eles teriam que vender, aí começaram a investir em propaganda e que as pessoas pudessem consumir esses produtos. Nessa época, já começa a se utilizar os métodos científicos. O que é o método científico? O método científico vai através da observação, medição, os testes, hipóteses que são lançadas. Nisso, a fábrica agora ela já é um pouco mais moderna. Nesse período dessa segunda Revolução Industrial, nós também tivemos uma evolução dos meios de comunicação. A criação do rádio e depois com a criação do televisor, entre outros, motivaram essa comunicação, fez com que as pessoas se comunicassem de uma maneira muito mais rápida. Um detalhe importante, em 1900, no início do século XX, 40% da população dos Estados Unidos
já vivia nas cidades. Em 1800 era apenas 6%, ou seja, a primeira revolução industrial já trouxe 32% a mais de pessoas. Aqui no Brasil, esse processo só veio a começar a ocorrer a partir do final da Segunda Guerra Mundial, se acentuando a partir da década de 1960 e 1970. Muito bem, essa é a segunda revolução industrial. As máquinas ficaram cada vez mais ágeis, as pessoas passaram a adquirir direitos trabalhistas graças aos sindicatos que surgiram, mas ainda precisava de muita gente nas fábricas. Terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica. Nessa, nós vamos ver que essa revolução ela começou principalmente a partir da década de 1970, com a adoção de duas coisas, que é a robótica e a informática. A utilização dos robôs na produção e a utilização dos computadores. Dessa forma, as máquinas agora elas poderiam ter um número menor de trabalhadores. Um exemplo, essa fábrica aqui, fábrica de automóveis, o número de trabalhadores é muito pequena, porque a maior parte da produção é feita por máquinas. Nesse caso, nessa revolução industrial, nós vemos que a utilização da mão de obra agora ela é cada vez menor. Os trabalhadores eles têm que ser cada vez mais qualificados para trabalhar nessas empresas. Então, tudo isso começou, essa mudança começou com a inovação do computador e da robótica. Quando a gente fala em robótica, nós estamos falando desses braços aqui, daquelas máquinas que produzem automaticamente, né? Então, não é o robô propriamente dito andando, igual a gente vê nos filmes e desenhos. Uma das questões, nós começamos a ter uma evolução tecnológica muito grande. As pesquisas se desenvolveram. Muitas dessas tecnologias foram criadas com fins militares. Que tecnologias são essas? Os satélites de comunicação, aqueles que ficam em torno da Terra, facilitam a comunicação. Os satélites, então, é uma dessas tecnologias. E nós vamos ver o surgimento da internet. Com isso, a comunicação ficou muito mais rápida. A internet, então, ela passa a facilitar a vida das pessoas, mas facilitar a vida das empresas também. Porque uma pessoa ela pode ter uma empresa, várias filiais, ela pode administrar essas empresas à distância. Ela pode verificar como que os trabalhadores estão trabalhando, como que eles estão fazendo as suas funções. Essa é a terceira revolução industrial. Nessa nós vamos ver a revolução principalmente na maneira de se produzir as coisas. Agora, algumas pessoas já defendem que nós estamos passando pela quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial teria começado quando? Olha, teria começado provavelmente a partir de 2012, 2013. Mas o que é essa quarta revolução industrial? É a utilização da inteligência artificial. Isso é as máquinas cada vez capazes de fazer mais funções. Dessa forma, aos poucos, está eliminando até aqueles que conduziam essas máquinas. E com essa quarta revolução industrial, tem algumas transformações que ocorreram que a gente vai ver que elas vão acontecer em muitos lugares. Que transformações são essas? Por exemplo, as pessoas hoje em dia, durante esse período de pandemia, elas podem trabalhar de casa. Eu, por exemplo, estou dando essa aula da minha casa. Vocês que estão assistindo aí, vão assistir das suas casas. Então, nós temos esta possibilidade. Isso porque a internet ficou cada vez mais rápida. E hoje, a inteligência artificial. Um exemplo de inteligência artificial, a chamada internet das coisas. Quando você pesquisa alguma coisa no Google, por exemplo, eu vou pesquisar um tênis. À medida que eu pesquisei, fechei ali, saí, no outro dia, quando eu vou acessar às vezes o Facebook, eu vou acessar o próprio Google, começa a aparecer propagandas daquilo que eu pesquisei. Por que isso ocorre? Porque isso é um algoritmo criado pelo Google, utiliza a inteligência artificial e fala, olha, está querendo comprar um tênis.
Então vamos colocar propaganda daqueles parceiros que pagam a gente para colocar. Então são as empresas que pagam eles para colocar. Então eles sabem o que a gente quer e oferecem aquilo das empresas parceiras deles. Nesse caso da quarta revolução industrial, essa inteligência artificial está muito no início. Acredita-se que no futuro os automóveis eles vão ser guiados pela inteligência artificial. As máquinas também serão manuseadas por inteligência artificial. Isso vai implicar que vai ser um número cada vez menor de trabalhadores. Se hoje, antes dessa inovação da inteligência artificial, as pessoas já têm que se qualificar muito, no futuro a qualificação vai ser cada vez maior. Aí o que ocorre nesse processo? Muitas pessoas ficam desempregadas, elas têm que procurar uma forma de sobreviver. Elas passam a ser entregadores, motoboys, motorista de aplicativo, que é uma forma que ela tem de sobreviver, porque ela não consegue entrar no mercado de trabalho. Muito bem, nós falamos então da Revolução Industrial. Essa revolução técnica, a revolução da tecnologia, o uso cada vez mais da informática, o que ela introduziu no mundo? Uma forma eficiente de padronizar mercadorias. O que quer dizer isso? As mercadorias hoje elas são bem mais padronizadas que no passado. Então, se você coloca um robô para produzir ali, o defeito vai ser menor do que se você colocar uma pessoa. Porque a pessoa, por mais que ela seja eficiente, às vezes ela comete um erro ali, porque a pessoa cansa. No momento do início do trabalho, o rendimento dele é um, no final do dia, o rendimento é outro. A produção utilizando máquinas utiliza menor tempo, utiliza menor custo e agrupamento de trabalhadores. Cada um vai trabalhar num setor. Antes o trabalhador trabalhava por várias áreas da empresa. Estabeleceu a divisão social do trabalho, ou seja, cada um é responsável por um setor. Muito bem. Agora, existe também a chamada divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho, o que é isso? É as características dos países. Nós estamos falando agora não de pessoas, nós estamos falando de países. Então nós temos dois tipos dessa divisão internacional do trabalho. A clássica e a atual, a nova. A clássica. Nós tínhamos aquele grupo de países que eram mais desenvolvidos e industrializados. Eles exportavam para os países subdesenvolvidos, não industrializados, produto industrializado eles que vendiam. Você queria comprar uma geladeira, ela tinha que vir dos Estados Unidos, ela tinha que vir da Europa. Outra coisa que eles exportam, capitais, que é dinheiro, investimento. Eles emprestam dinheiro para esses países. Isso era a clássica. E o que os países subdesenvolvidos, não industrializados, exportavam? Produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Esses produtos iam ser transformados por essa indústria. Então, esse fornecia a matéria-prima, esse transformava e vendia. A matéria-prima é muito mais barata do que o produto pronto. Isso, os países, então essa divisão, o país desenvolvido cada vez ficava mais desenvolvido e o país que era subdesenvolvido não conseguia chegar até ele. Agora a nova divisão internacional do trabalho, ela surgiu com a globalização. O que causou a globalização? Foi a expansão das multinacionais, as transnacionais. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O que é a globalização? A integração entre os países. Então, nessa nova divisão internacional do trabalho, os países desenvolvidos exportam produtos industrializados, em geral de tecnologia superior, automóveis, computadores, celulares, máquinas que vão ser utilizadas nas fábricas. Hoje, os capitais, eles fazem empréstimos e investimentos produtivos e especulativos. O que é um investimento produtivo? Montou uma fábrica, vai gerar emprego e vai gerar arrecadação de impostos, vai ter que vender os produtos. Investimento especulativo. Ele utiliza o dinheiro dele para comprar ações de uma empresa.
A hora que essas ações estão baratas, ele compra. A hora que as ações sobem, ele vende. É igual você comprar um carro barato e você esperar um tempinho para você vender esse carro mais caro. Essa é a especulação. E eles também exportam tecnologia. Um exemplo desses é durante a pandemia, que os países subdesenvolvidos não produzem vacinas. Quem produz são os laboratórios dos países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, agora nós temos um grupo de países subdesenvolvidos que são industrializados, como é o caso do Brasil. O que eles exportam? Produtos primários. O que são os produtos primários? Produto agrícola, recursos minerais e até fósseis. Eles também exportam produtos industrializados, só que são aqueles produtos industrializados que não têm tanta tecnologia, calçado, roupa. E também, para esses países, para os países desenvolvidos, vão os capitais, vão os juros dos empréstimos que eles fazem e os royalties. O que é royalty? Royalty é a licença para produzir aquele produto. Por exemplo, o Brasil, se quiser produzir uma vacina contra o coronavírus, ele tem que pagar royalty para o laboratório que desenvolveu. E o dinheiro dos lucros da venda desses países, dos produtos desses países nesse local. Seguindo aqui um pouquinho, expansão das multinacionais. Bom, o que é multinacional? Multinacional é uma empresa que tem sede em um país e filiais espalhadas por outros países. Existem também as transnacionais, que é mais ou menos parecido com as multinacionais. Qual seria a diferença? As multinacionais, a sede fica num país e ela controla todas as filiais. As transnacionais é como se fosse uma espécie de franquia. Então, vou dar um exemplo, o McDonald's. Eu quero montar um McDonald's na minha cidade. Você entra em contato com a franquia, ele vai te passar a orientação de como tem que ser a loja, mas você que monta. Então, isso é uma transnacional. E o que elas têm como característica? A estratégia de atuar em vários países. Elas mantêm uma base num país e atuam em vários. Os governos dos países, aí nesse caso aqui, está em estados com letra maiúscula, normalmente, da onde elas têm origem, lhe dão suporte econômico e político na competição internacional. Por exemplo, o Brasil vai fazer o leilão da tecnologia 5G. Aí tem empresas da China e dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos vai pressionar o Brasil para o Brasil escolher a empresa dos Estados Unidos. Já o governo da China vai pressionar o Brasil para escolher a empresa chinesa. Esse é o suporte político que eles dão para essas empresas. Isso ocorre porque grande parte das operações dessas empresas estão acontecendo fora do país, mas todas as decisões ficam lá na matriz. E o lucro que elas geram também volta para lá. É igual a Apple. A Apple, a sede dela é nos Estados Unidos. Então, se você comprar um iPhone, ele vai ser produzido em várias partes do mundo, mas ele é comercializado pela Apple dos Estados Unidos, que vende para as filiais espalhadas pelo mundo, né? Então, nesse caso, o controle fica aonde é a sede dessa empresa, no país da onde ela veio. Só voltando, a questão das multinacionais, elas expandiram muito depois da Segunda Guerra Mundial, que houve a reconstrução dos países europeus, principalmente os que mais sofreram com a guerra, os países europeus, o Japão. Então, já não tinha mais mercado lá. Eles expandiram para os países mais pobres, que ainda não tinham indústrias. Então nós vamos levar a indústria para esses países. O problema, um benefício das multinacionais, uma coisa que é boa, as multinacionais elas fazem, gera emprego. Elas trazem tecnologia pronta, o país não precisa desenvolver essa tecnologia. Isso é importante. Essas são vantagens. A arrecadação de impostos também é vantagem. Desvantagens das multinacionais. Muitas vezes essas multinacionais, elas vão para esses países, elas não se preocupam muito com as leis ambientais. Às vezes elas vão para países onde as leis ambientais não são tão rigorosas, então elas poluem mais. Outra coisa das multinacionais, elas não têm compromisso, muitas vezes, com aquela população que vive no país. De uma hora para outra, ela pode resolver encerrar as suas atividades e ir embora do país.
como aconteceu recentemente com a Ford aqui no Brasil. Então essas são desvantagens dessas multinacionais. Outra desvantagem, muitas vezes, ela compete com a indústria nacional do país de forma desigual, porque ela é alimentada pelo dinheiro que vem de fora do país, enquanto que a indústria nacional não tem essa condição. Então essas empresas multinacionais, elas, um ponto negativo, elas às vezes são muito poluidoras, existem algumas, outras nem tanto, elas não têm compromisso com o país, uma hora para outra elas podem fechar e ir embora do país, e elas muitas vezes têm uma concorrência desleal com as indústrias nacionais. Agora, nós vamos falar sobre os setores da economia. O que são esses setores? A economia ela é dividida em 3 setores: setor primário, setor secundário e o terciário. Setor primário é aquele ligado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. O extrativismo, nós podemos ter o extrativismo mineral, que é a extração de determinado minério. O extrativismo, que é você, às vezes, extrair a árvore, madeira. O extrativismo da pesca. Então, agricultura e pecuária, todo mundo sabe o que é. Então, esse é o setor primário. Essa é a atividade do setor primário. Setor secundário, indústria. Aonde vai pegar a matéria-prima do setor primário, é o que vem primeiro, matéria-prima, e vai ser transformado na indústria. Da indústria, ela vai até chegar ao consumidor final, que é o setor terciário. O que é o setor terciário? É o comércio e os serviços. O serviço é a prestação de serviço. Quem faz parte do setor de serviços? O médico, o dentista, o advogado, o professor, o pedreiro, o mecânico, o pintor. É aquele que presta serviço a alguém. Ok? Então, setor primário, setor secundário, setor terciário. No passado, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos apenas o setor primário e esse que era o terciário. Um produzia e o outro comercializava. Com o surgimento das indústrias, apareceu o setor secundário. A população ela é dividida em quantidades nesses setores. Nos países mais desenvolvidos, o setor primário ele é menor. Por quê? A produção agrícola ela utiliza máquinas, então tem menos pessoas trabalhando. Num país subdesenvolvido, emprega mais gente, porque ela não tem toda essa tecnologia, não utiliza essas máquinas. Agora, observem essas etapas aqui. As etapas dos setores produtivos até chegar ao consumidor final. Nós vamos ter a extração da madeira, a produção dos móveis e o comércio aqui na loja de móveis. Então aqui, setor primário, extração da madeira. Só que essa madeira, para ser transportada do setor do extrativismo até a indústria, é feita por alguém do setor terciário, um prestador de serviço, motorista de caminhão. Então, saiu do setor primário, transportou para um setor terciário, chegou no setor secundário. Do setor secundário, que a indústria vai transformar a madeira em móvel. Depois, ela vai precisar novamente da prestação de serviços do motorista do caminhão para levar para a venda. Então, mesmo em um país que tenha características do setor primário muito desenvolvido, que o setor primário ocupa a maior parte da economia, a gente vai ver que a prestação de serviços também é grande, porque aquilo que é produzido precisa ser transportado, por exemplo. Então ele vai precisar de alguém prestando serviço, ele vai precisar de alguém, por exemplo, a extração mineral, ele vai precisar de um engenheiro para fazer os laudos, localizar onde tem esses minérios, ele vai precisar de uma série de profissionais de prestação de serviço. Ok? Então, os 3 setores eles estão sempre interligados e muitas vezes quem interliga eles é a prestação de serviço, que é do setor terciário. Não se esqueçam disso. Observando aqui a participação de alguns países da América Latina, a participação na agricultura, indústria e a área de serviços. Primeira, isso na economia, né?
o total na economia, a participação no produto interno bruto desses países. Nós percebemos que o Brasil, cerca de 5,8% do produto interno bruto do Brasil é da agricultura, 20,9% da indústria e 73,3% de serviços. Então, o Brasil tem uma indústria diversificada e ele possui um desenvolvimento. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Então, o setor de serviço é o tamanho dele aqui. A Argentina, a agricultura já tem uma importância maior, 10,6%. 28,3% na indústria e 61,1% no setor de serviços. Chile, 4,3% na agricultura, 31,3% na indústria e 64,4% no setor de serviços. Esses três dessa tabela são os três mais desenvolvidos. Destes países, o Brasil possui o maior desenvolvimento. E olha, o setor de agricultura, participação muito pequena. A indústria tem uma participação até que razoável. Olha o setor de serviços, que é a prestação de serviço. Então, nós vamos ter um grande número de engenheiros, nós vamos ter um grande número de médicos. Por quê? Prestação de serviços. Agora, economias como Bolívia, Paraguai e Peru. Olha a Bolívia. 13% de toda a economia dela depende da agricultura. O Paraguai, cerca de 20%. Então, são países que dependem muito do setor primário. A indústria tem a sua importância. Olha a área de serviços como caiu bastante. O Peru, 7,6%, 34,7% na indústria e a área de serviços com 57,7%. Agora uma coisa para a gente observar na estrutura econômica. Nós temos no continente americano dois grupos de países, os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Países desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos, são os dois países desenvolvidos. Eles são exportadores de produtos industrializados. A agropecuária segue as mais modernas técnicas e padrões de produtividade e emprega, em sua maioria, trabalhadores no setor secundário, ou seja, na indústria, e no terciário. Como a gente pode ver que tem muitos aqui que empregam mais no primeiro setor quanto no segundo. Já os países subdesenvolvidos dependem da produção científica dos países mais ricos. O exemplo das coronavírus. Depois, fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata. Problema com dívidas externas e internas. Produtividade agrícola baixa com setor atrasado para competir com os países ricos. Bom, o Brasil é um país subdesenvolvido, mas a agricultura nossa, ela é uma agricultura de ponta. Consegue competir com qualquer país rico. Brasil, Argentina, Chile tem essa característica. Grande quantidade de mão de obra empregada no campo e mão de obra barata. Então, essa mão de obra, grande quantidade dessa mão de obra, ela ainda vai trabalhar no setor primário. O setor primário, como é um trabalho mais braçal, o rendimento ele é menor. Agora, essa divisão internacional do trabalho, só para lembrar, o que cada país tem como característica. No continente africano, essa divisão internacional do trabalho, ela mostra que o continente africano é fornecedor de matéria-prima para os países desenvolvidos e recebe desses países desenvolvidos os produtos industrializados. Essa charge ela mostra muito bem isso. Vai como se fosse fazendo um buraco aqui no continente africano que vai levando os recursos naturais para outros países. Então, o continente africano não tem uma industrialização própria, ele é um fornecedor de matéria-prima. Bom, que tipo de reservas o continente africano vai fornecer? Os principais tipos de minério que são extraídos lá, os recursos minerais, nós podemos dizer alguns deles. Primeiro, petróleo e gás natural. Cerca de 8% de todas as reservas mundiais estão no continente africano, principalmente em países como Líbia, Marrocos, que estão localizados no norte da África.
Outra coisa, urânio. O urânio ele é utilizado para fazer... quando ele é enriquecido, ele pode ser utilizado para armamentos, como a bomba atômica, mas ele pode ser utilizado para gerar energia elétrica. 25% das reservas mundiais estão no continente africano. Os maiores produtores, África do Sul e Gabão. A África do Sul também possui grandes reservas de antimônio, que é um minério, diamante, ouro. A África do Sul é o maior produtor mundial. Manganês, platina, cromo, entre outros. Manganês, associado com o minério de ferro, se produz o aço. Então, esses recursos minerais estão sendo extraídos do continente africano, estão sendo levados principalmente para os países desenvolvidos. Espero que tenham gostado, dê um joinha lá e não percam a próxima aula. Um abraço, até mais.